Queridos amigos, um abraço afetuoso a cada um de vocês. Meus amigos queridos, um abraço aos amigos que estão entrando aqui. Vou botar aqui nova lei da pandemia. Vou fixar o nosso tema de hoje aqui. Depois eu vou ter de desativar, porque às vezes acaba travando, né? Vamos ver se eu consigo fixar aqui. A nova lei da pandemia a gente vai comentar hoje aqui. Bem-vindos todos, amigos aí. Sábado, 10 horas é o nosso encontro, né? E ontem, o dia 12 de junho, dia dos namorados, espero que vocês tenham passado um dia tranquilo. Foi publicado no Diário Oficial da União, finalmente, né, a lei da pandemia no campo do direito privado. Então, eu espero os amigos chegarem aí, meus vários amigos aí, meus inúmeros amigos, para que a gente possa hoje abordar essa temática aqui de grande importância. Essa live de hoje é uma das lives mais importantes dos últimos tempos aqui em minha página, porque a gente precisa entender o que aconteceu em relação a essa lei. Claro, quero deixar desde o início registrado que eu vou fazer uma abordagem aqui no campo do direito civil e processual civil, tá? Eu vou selecionar alguns artigos da lei para comentar aqui, para vocês terem uma visão geral da nova lei da pandemia, né? Entre aspas. A lei 14.010 de 2020, que instituiu o regime jurídico emergencial de direito privado. Vejam só. Essa lei, eu começo já fazendo essa observação, o presidente da República, ele vetou dispositivos nucleares da lei, de maneira que, se você comparar a lei que foi publicada com o projeto de lei original, eu diria que o núcleo da lei foi vetado. E quando eu me refiro ao núcleo da lei, eu me refiro às normas que dizem respeito ao direito contratual. Então eu quero fazer essa primeira observação aqui. A lei, a chamada lei da pandemia, a lei 14.010 de 2020, que instituiu o regime jurídico emergencial de direito privado, publicada ontem no Diário Oficial da União, 12 de junho, é uma lei que ela não foi aprovada como fora levada pelo Congresso à presidência da República, porque o presidente vetou artigos nucleares da lei. De qualquer maneira, a lei foi aprovada. Eu vou dar uma visão geral a vocês a respeito dessa lei aqui agora. Tá? Não perca essa live, não perca. Muito importante que eu vou falar aqui agora. Como eu sei que aqui no Instagram, eu não tenho como colocar na tela, pelo menos eu não sei se essa ferramenta existe, né? O artigo da lei, etc. E a live é algo leve, né? Então a live tem que ser leve. Então, como eu sei de que muitos de vocês não estão com a lei na mão, até recomendaria que depois de você assistir, se você quiser, você reassista a live com a lei na mão, tá? E como eu tenho neurose de clareza, você conhece, seu amigo, tenha atenção a cada um de vocês. E como eu sei que vocês não estão com a lei na mão, eu pensei o seguinte: eu vou dar a vocês uma ideia geral de artigos selecionados da lei. Ou seja, você vai sair da live com a visão geral da lei, muito boa, tá? No campo do direito civil e processual civil, ok? Então, em vez de eu ficar me preocupando com minúcias da redação legal, eu não tenho como fazer isso aqui, porque vocês não têm a lei, não têm como acompanhar. Eu vou lhes dar uma visão geral, até porque, conforme eu disse, eu estou respeitando a ideia de que a live é leve, é algo profundo, específico. Você sabe o cuidado técnico que eu tenho, mas tem de ser leve. Então eu começo dizendo o seguinte: o artigo 1º da lei da pandemia, ele diz o seguinte, para quem chegou agora, lei 14.010 de 2020, a lei que institui o RJET. Por que, Pablito, RJET? Regime Jurídico Emergencial Transitório de Direito Privado. Olha só, artigo 1º. Esta lei institui normas de caráter transitório e emergencial para as relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo número 6,
como termo inicial dos eventos derivados da pandemia. Então, de acordo com a lei, a data que é tomada como termo inicial para os eventos derivados da pandemia é 20 de março de 2020. Mas, Pablito, não foi a data em que o governo reconheceu a pandemia em nível nacional. É verdade. O governo reconheceu a pandemia em nível nacional, portaria 188 de 2020 do Ministério da Saúde, no dia 3 de fevereiro. Mas a lei de ontem, a lei da pandemia, diz assim: para os fins desta lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia da Covid-19. Então, neurose de clareza. Pablito, qual é a data que, segundo a lei, é o termo inicial dos eventos da pandemia? 20 de março de 2020. Ok. Muito bem, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma visão geral para vocês dos principais artigos no campo de civil e processo civil na nova lei da pandemia. E eu vou começar de baixo para cima. Por quê? Porque o artigo que eu considero mais complexo está no começo da lei. Então, como eu gosto de deixar sempre o melhor para o final, até para que eu tenha mais tempo, eu vou começar a fazer uma análise de baixo para cima, tá? Então vamos lá. Eu vou começar mencionando o artigo 16 da lei da pandemia. E esse artigo 16, ele traz uma regra que diz respeito a procedimento no direito das sucessões. Repetindo, artigo 16 da lei da pandemia traz uma regra que diz respeito a procedimento no direito das sucessões. Vamos lá. Pablito, o que é que o artigo 16 diz? Calma, neurose de clareza. Para você entender o 16, é importante que você lembre, olha só, que o artigo 611 do Código de Processo Civil diz assim: o processo de inventário e de partilha deve ser instaurado dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão. Ou seja, você que é advogado, você tem de abrir o inventário do falecido dentro de 2 meses a contar da morte, que é a abertura da sucessão. E o artigo 611 do CPC ainda diz: devendo o procedimento de inventário ser concluído nos 12 meses seguintes, podendo o juiz prorrogar esses prazos de ofício ou a requerimento da parte. Na prática, infelizmente, inventário é um processo difícil que dura muito mais de 12 meses. Mas pela lei, você tem 2 meses para abrir o inventário, tá claro isso? A partir do óbito, e 12 meses para concluir. Muito bem. Por conta da pandemia, veio o artigo 16 da lei da pandemia e diz assim: o prazo do artigo 611 do CPC para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá o seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Como eu tenho neurose de clareza, eu explico com um exemplo. Eu vou ler um trecho de um artigo que eu publiquei ontem sobre a lei, para você entender isso aqui. Caso a morte, por exemplo, você é advogado, você pegou um caso, tá? Inventário. A morte ocorreu depois do dia 1º de fevereiro de 2020, tá? Você teria 2 meses para abrir o inventário, lembra que eu falei isso? Pronto. Por conta do artigo 16 da pandemia, este termo inicial do prazo de 2 meses começa a correr a partir de 30 de outubro. Tá entendendo? Por conta da pandemia, seu cliente morreu. Ele morreu após o dia 1º de fevereiro de 2020. Você teria 2 meses para abrir o inventário. Só que você tem que levantar um monte de documento. Por conta disso, a nova lei da pandemia dá a você, advogado, um benefício, né? Porque a lei diz: caso a morte tenha ocorrido depois do dia 1º de fevereiro de 2020, o termo inicial do prazo de 2 meses começa a correr a partir de 30 de outubro de 2020. Aí você ficou tranquilo.
Você ficou tranquilo. Porque seu cliente morreu depois do dia 1º de fevereiro, você tinha de correr para levantar documentos para abrir o inventário dentro de 2 meses, tudo fechou, confinamento, lockdown. Aí veio a lei da pandemia e disse: caso a morte ocorra a partir de 1º de fevereiro de 2020, o termo inicial desse prazo de 2 meses para abrir o inventário será postergado para 30 de outubro de 2020. Boa notícia, boa notícia. Pablito, mas eu tenho uma dúvida. Professor, mas você disse que o 611 do CPC também menciona que o inventário tem de ser concluído dentro de 12 meses, né? Que é um sonho ideal, Senhor, que isso ocorra. 12 meses. Só que a lei da pandemia, no artigo 16, vai além, ao estabelecer que esse prazo de 12 meses para se concluir o inventário, tá? Estou me referindo, claro, lembrem-se, eu estou me referindo ao inventário, tá? Iniciado antes de 1º de fevereiro de 2020, porque o parágrafo único diz, olha só, o prazo de 12 meses para concluir o inventário, caso o inventário tenha se iniciado antes de 1º de fevereiro de 2020, ficará suspenso até 30 de outubro. Aí eu paro para dar outro exemplo, porque tem que explicar com exemplo, neurose de clareza. A primeira hipótese você já entendeu, tá? Primeira hipótese. Caso a morte do seu cliente, você é advogado, a morte ocorreu após o dia 1º de fevereiro. Ou seja, para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020, você, advogado, tinha um prazo de 2 meses para abrir o inventário. Fique tranquilo. Porque o artigo 16 no caput postergou esse termo inicial para o dia 30 de outubro de 2020. Tá? 30 de outubro de 2020. Aí vem o parágrafo único. O parágrafo único. Que é isso? Apagou tudo aqui, gente. Só um minutinho, doutores. Houve lockdown aqui. Um minutinho. O que houve aqui? Queridos amigos do coração, houve um problema aqui. Meu Deus do céu. Eu tenho dado um problema mais sério aqui. Pera aí que agora eu gelei. Gente, tudo que eu tenho no computador aqui agora, meu computador, de uma hora para outra, com tudo pronto para vocês aqui. Tudo separadinho para vocês aqui. Apareceu no meio do meu computador um texto em japonês ou chinês. Meus queridos amigos do coração aí, me ajudem. Vamos lá, vou voltar a respirar. Pera aí, deixa eu voltar a respirar. Calma. Neurose de clareza, pera aí. Pronto. E eu faço a live com o computador aberto atrás, tá? Eu tô com o artigo que eu publiquei ontem na minha frente, para não faltar nada para vocês. De uma hora para outra, apagou tudo aqui meu gabinete e apareceu uma mensagem em japonês ou chinês ou sei lá o que na minha frente aqui agora, tá? Mas graças a Deus voltou. Não tenho a menor ideia do que aconteceu aqui agora. A menor ideia. Vou voltar tudo, neurose de clareza. Para quem chegou agora. Primeira regra que eu trago para vocês, artigo 16 da lei da pandemia. É bom que te revisa. Revisar é sempre bom. Tá? O artigo 611 do Código de Processo diz que você, advogado, tem um prazo de 2 meses para abrir um inventário. Tá? Você tem 2 meses para abrir um inventário a partir da data da morte do seu cliente, do autor da herança. Por conta da pandemia, o artigo 16 da lei, no caput, diz que esse prazo de 2 meses para, observe só, mortes ocorridas a partir de 1º de fevereiro de 2020, esse prazo de 2 meses começa a contar do dia 30 de outubro desse ano. Boa notícia para quem é advogado, para todos vocês, para todos nós, tá? Então, prazo para você abrir o inventário, ele foi postergado para a partir do dia 30 de outubro de 2020. Parágrafo único.
O prazo de 12 meses para concluir o inventário, lembra que pelo CPC você tem 12 meses para concluir o inventário. Claro que é um prazo que pode ser postergado, mas a regra geral é essa, 12 meses. Muito bem. Parágrafo único do artigo 16 da nova lei da pandemia. O prazo de 12 meses do CPC para que seja concluído o inventário, caso o inventário tenha sido iniciado antes de 1º de fevereiro de 2020, esse prazo ficará suspenso a partir da vigência da lei até 30 de outubro de 2020. Como eu tenho neurose de clareza, eu vou dar um exemplo baseado no artigo que eu escrevi com o professor Carlos Elias e publicamos ontem, porque os exemplos salvam vidas. Olha só o exemplo. Ao estabelecer que o prazo de 12 meses para se concluir o inventário, caso iniciado antes do dia 1º de fevereiro, ao estabelecer que esse prazo ficará suspenso a partir da vigência da lei e até 30 de outubro, é como se o legislador dissesse o seguinte: você que é advogado, você fique tranquilo, você tinha 12 meses para concluir o inventário do seu cliente, não é? Fique tranquilo, o prazo vai ficar suspenso até o dia 30 de outubro de 2020. Fique tranquilo, tá? Exemplo, abertura do inventário, a abertura do inventário foi requerida por você, advogado, em 20 de novembro de 2019, ou seja, antes de fevereiro desse ano. Segundo a redação do CPC, o prazo para se concluir seria 20 de novembro de 2020, que seriam 12 meses. Com a lei do RJET, opera-se a suspensão do curso do prazo, que somente volta a correr a partir do dia 30 de outubro. Ou seja, você que é advogado, você abriu um inventário no final do ano passado, você teria 12 meses para concluir ele. Fique tranquilo, o prazo ficará suspenso à luz do parágrafo único do artigo 16 da lei do RJET. Meus queridos amigos do coração, tá claro isso? Ficou claro? Você vê o cuidado que eu tive com vocês, neurose de clareza, dando exemplo para cada frase do que eu estou dizendo. Falamos no artigo 16 e não vou correr, isso aqui é uma live. Até estou decidindo aqui se essa minha live sobre a pandemia eu vou fazer parte 1 e parte 2. Eu talvez faça a parte 1 esse sábado e a parte 2 no outro sábado. Tá? Vou pensar. Vamos lá. Já falamos do direito sucessório e procedimento, artigo 16. Trago agora um outro artigo para vocês da nova lei da pandemia. Esse artigo, ele trabalha o tema direito de família e procedimento. Porque veja, o artigo anterior que eu mencionei, o 16, ele tratava de direito das sucessões, não é? Agora, o artigo que eu vou mencionar trata de direito de família. Olha só, e vocês conhecem isso aqui. Artigo 15 da nova lei da pandemia. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3º do CPC, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das obrigações. Não houve novidade aqui, porque o STJ já havia firmado esse entendimento. O detalhe é que a lei traz um termo final. Até 30 de outubro de 2020, o seu ex-marido que não estava pagando pensão, ou a sua ex-esposa, e que alegou que não tinha, e o juiz entendeu que ele tinha patrimônio, o juiz decretou a prisão civil dele. Muito bem, artigo 15 da nova lei do RJET. Até 30 de outubro de 2020, esta prisão civil deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar. O que, na verdade, gera uma justificada revolta em algumas pessoas que falam assim: mas Pablito, eu sou advogada, advogo para a mãe está passando necessidade com o filho, porque o pai tem patrimônio, isso acontece às vezes, viu? E ele cria subterfúgios para não pagar, o juiz decretou a prisão dele, ele agora está confinado em casa. Não pode se dizer, professor Pablo, que
a nova lei, ao estabelecer que a prisão civil, para quem chegou agora, artigo 15, é cumprida em regime domiciliar até 30 de outubro de 2020, não se pode dizer, Pablito, que isso é a mesma coisa de uma prisão civil. Eu sei. Eu sei que é uma situação difícil. Mas, caso a senhora descubra que o seu ex-marido, que está em prisão domiciliar em casa, vendo Netflix, né? Eu aproveito para sugerir um seriado chamado Dark. É sensacional esse seriado. Gente, foi o único seriado que eu assisti. Eu não tenho tempo para seriado. Agora tô um pouco mais de tempo. Tô em casa, trabalho o dia todo, depois assisto alguma coisa. Eu vi 2 vezes a primeira temporada e 2 vezes a segunda temporada. Eu me pego parado olhando para cima, tentando entender o seriado. Anote o nome, Dark. Dark, fechando parênteses. Mas professor, o cidadão está em casa vendo Dark, tá? Está em prisão civil, confinado como eu estou, é justo isso? É uma situação difícil. É uma situação difícil. Porque, por um lado, há uma preocupação grande na disseminação do vírus nos presídios. Por outro lado, eu entendo a pessoa que diz assim, mas professor, está confinado como eu estou, vendo Netflix? Mas vou dar um aviso. A você que é advogada, a você que é advogado, ou a você que é credor dos alimentos, se você descobrir que o devedor dos alimentos, seu ex-marido ou sua ex-esposa, está descumprindo o confinamento, porque você pode ir ao supermercado, ele não, viu? Ele tem que pedir para alguém ir. Se ele está indo ao supermercado, está indo correr na orla, correr, tá? Você pode levar essas informações ao processo, se municiar e levar ao juízo. Porque se o juízo entender que ele está descumprindo o regime, a modalidade domiciliar prevista no artigo 15 da lei do RJET, repito, esse cumprimento domiciliar é até o dia 30 de outubro de 2020. O juiz pode alterar o regime prisional para que ele vá cumprir na penitenciária, adotadas, claro, as cautelas sanitárias cabíveis. Então falamos do artigo 16, direito das sucessões, artigo 15, direito de família, e vamos agora ao artigo 13. O artigo 13 da lei do RJET, eu também selecionei ele, mas não vi grande novidade aqui. Olha só, é obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular dos seus atos de administração. Essa obrigatoriedade de o síndico prestar contas dos atos de administração já existia, tá? Sob pena de destituição, então não tem uma grande novidade. O detalhe é que a lei, o projeto de lei, dava ao síndico poderes para, por exemplo, fechar áreas do condomínio, como academia. E nesse ponto houve o veto da Presidência da República, certo? Então uma parte muito significativa do projeto de lei foi vetada pelo Presidente da República. Ok, vamos avançar. Artigo 12, ainda no campo da relação de condomínio. Essa aqui é interessante. A Assembleia Condominial, artigo 12 da lei do RJET, tá? Já falamos do direito das sucessões, para quem chegou agora. Direito das sucessões, para quem está anotando, né? Porque minha live é uma aula também. Artigo 16, direito das sucessões. Artigo 15, direito de família. Já falei do artigo 13 e 12, 12 e 13, relações de condomínio. Selecionei também o artigo 12, olha só. A Assembleia Condominial, inclusive para os fins dos artigos 1349, 1350 do Código Civil, e a respectiva votação, poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino por esse meio será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Muito bom isso aqui. Muito bom isso aqui. É o caput. Até 30 de outubro de 2020, tá? Em razão da pandemia, a assembleia de condôminos no seu condomínio pode se dar pela forma virtual. Virtual. Um chat, o Zoom, o Google Meet, né? O Google Meet, né? Que chama Meeting, o Meet, enfim, o Google. Você usar uma plataforma como essa. É lei agora, está na lei. É lei.
Eu posso fazer a assembleia do Pablito, posso, pelo WhatsApp, pelo Telegram, vocês têm, eu não uso Telegram por enquanto, né? Você pega o WhatsApp, faz aquela reunião grupal e ativa os vídeos, perfeitamente possível. Parágrafo único. Não é possível a realização de assembleia condominial na forma do caput, não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, que é por essa forma virtual, os mandatos dos síndicos vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Ô, regra boa! É o tipo da regrinha que o concursando, quando não sabe, tira 0. É o tipo da regrinha que você que é advogado, você tem que conhecer ela bem. É uma regra que está na lei. Isso aqui na doutrina. Veja só. Até 30 de outubro de 2020, tá? As assembleias nos condomínios podem ser virtuais. Pablito, como é que eu faço a assembleia? Zoom, WhatsApp, ferramenta do Google, ferramenta da Microsoft. Tem problema. É virtual. É lei. Artigo 12 da nova lei da pandemia. Pode avisar o seu síndico. Pode avisar o seu síndico. Ah, professor, mas os condomínios têm de ter token, têm de ter assinatura eletrônica? Não. Não é necessária assinatura eletrônica. É necessário token? Não. Você pode colher as manifestações oralmente, porque você pode gravar o link da assembleia. Professor, é obrigatório se fazer uma ata escrita? Essa pergunta é boa. É obrigatório uma ata escrita de uma assembleia virtual feita em meu condomínio? É uma opção de você. Eu acho razoável haver uma ata escrita. Eu acho. Uma segurança. Mas se a assembleia é gravada, acho que, supriria qualquer dúvida. E o fato de ser gravada, pare para pensar. Quando você relê uma ata de uma assembleia de condomínio, sempre tem aquele probleminha. Ah, eu não disse isso. Ah, eu não falei bem assim. Ah, eu não quis dizer isso, né? Com a gravação, acabou a discussão. Acabou. Está gravada a assembleia. E agora, para quem chegou agora, é lei. Até 30 de outubro de 2020, as assembleias, claro, depois quiserem, obviamente, mas até o dia 30 de outubro, está aqui, as assembleias condominiais poderão ocorrer por meio virtual. E não sendo, parágrafo único, possível, aí vem a pegadinha do concurso, a realização de assembleia, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março ficam prorrogados até 30 de outubro. Veja só, no seu condomínio não houve como fazer uma assembleia. Às vezes o condomínio, vejam só, eu estou inspirado hoje, essa lei me inspirou para a gente discutir aqui. O condomínio, às vezes, meus amigos do coração, é um condomínio de 4 apartamentos, de 5, de senhoras e senhores muito idosos. Minha mãe, meu pai, minha mãe agora está mexendo com celular. Então, pode acontecer de num condomínio, vou pegar um exemplo, de pessoas mais idosas. O síndico, que é um senhor também bem idoso, etc., ele não teve tempo de fazer uma assembleia virtual e o mandato do síndico se venceu a partir do dia 20 de março. Lembra que no começo da live eu disse que pela lei 20 de março é o marco da pandemia? Eu falei logo no início, lembra? Então imagine o seguinte, o mandato do síndico venceu no dia 1º de abril desse ano. Não foi possível realizar uma assembleia virtual. Não foi possível. O mandato dele está prorrogado por força de lei até o dia 30 de outubro de 2020. Lei. Mas professor, isso tem eu vou suspender um pouquinho os comentários para não tremer a imagem. Isso tem algum efeito prático, professor? O parágrafo único dizer, não sendo possível a realização de assembleia virtual, os mandatos dos síndicos vencidos a partir de 20 de março ficam prorrogados até 30 de outubro. Tem algum efeito prático isso, Pablito? Quem advoga na parte de condomínio vai entender o que eu vou dizer agora. E em respeito a quem não advoga, eu vou explicar. Quando o síndico ele é eleito pela Assembleia, ele recebe poderes, ele é legitimado a representar o condomínio, e o condomínio, em minha visão, condomínio para boa parte da doutrina, não é uma pessoa jurídica, não é. É um ente especial.
tem o CNPJ por ficção tributária, mas não vem o caso da discussão agora. O síndico, ele é eleito para representar o condomínio. Ok. Você sabe uma das primeiras coisas que os síndicos fazem? Não? Ele pega a ata da assembleia em que ele foi eleito, as assinaturas, o registro feito em cartório. Sabe onde é que ele leva? No banco. Porque o banco só permite que aquele síndico movimente a conta do condomínio, provando que ele tem poderes. Muito bem. Agora imagine, o mandato do síndico expirou no dia 1º de abril. Não houve tempo de se fazer uma assembleia, ou as pessoas que moram naquele condomínio têm dificuldade com tecnologia. E agora, o Bradesco vai dizer ao síndico, você não pode fazer mais nada, a conta aqui não vai mexer nela. Ou Itaú pode dizer isso, com razão, é uma preocupação do banco. Só que veio a lei e disse, não sendo possível, agora ficou fácil entender, né? A realização da assembleia condominial pelos meios virtuais, os mandatos dos síndicos, mandatos vencidos a partir de 20 de março, ficam prorrogados até o dia 30 de outubro de 2020. Meus amigos do coração, é isso aí, tá? Veja que interessante isso, né? Interessante isso. E não acabou, não. Essa live, já decidi aqui, viu? Essa live está sendo tão especial que eu vou fazer hoje, sábado 13 de junho, vai ser minha live parte 1, a nova lei da pandemia. E no próximo sábado eu farei a parte 2. Sabe por quê? Porque eu sempre tive uma característica com meus alunos. Eu não corro. Em respeito a vocês. Quer que adianta eu ficar falando para chegar no final? Não. Eu quero que você entenda. Eu quero que você saia daqui dizendo, pô, professor, conseguiu me dar uma visão geral da lei. Começamos falando do artigo 16, direito das sucessões. Artigo 15 eu também selecionei, lembra? Direito de família. Falei dos artigos 12 e 13, relações de condomínio. E um outro artigo que eu selecionei aqui também é o artigo 10 da lei. O artigo 10 da nova lei da pandemia diz assim, olha que interessante. Isso aqui, eu me arrepio. Para concurso, isso aqui é um negócio assim, que as bancas vão poder fazer a festa com isso aqui. Para quem advoga, professor? Se o advogado não souber isso, ele não vai saber para onde a petição vai. Porque as regras dessa lei são regras muito objetivas, né? Veja só. Artigo 10. Esse artigo 10 dialoga com a uso capião. Artigo 10. Foi outro artigo que eu selecionei. Suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de uso capião a partir da vigência da lei até o dia 30 de outubro de 2020. Repetindo, estão suspensos os prazos de uso capião de bem móvel e imóvel a partir da vigência da lei. A lei entrou em vigor na data da sua publicação, que foi ontem, até o dia 30 de outubro de 2020. Os prazos de uso capião estão suspensos. Como é que você... Pablito, obrigado, Pablito. Eu tinha de saber isso. Claro que você tem de saber isso. Você percebe o impacto disso em nossas vidas? Prazos de uso capião de propriedade, está aqui, vou ler de novo. Suspendem-se os prazos de aquisição para propriedade mobiliária e imobiliária nas diversas espécies de uso capião. Ordinário, extraordinário, nas diversas espécies. A partir da vigência da lei até o dia 30 de outubro de 2020. Traduzindo, prazos de uso capião de propriedade móvel e imóvel, prazos de uso capião de propriedade móvel e imóvel estão suspensos da data da vigência da lei até 30 de outubro de 2020. Mas, Pablito, como assim? Exemplo, eu tenho uma fazenda, não ligo muito para ela. Você que me escuta agora aí, você, Lucas, está possuindo a minha fazenda já há 4 anos. Exemplo, 4 anos. Faltaria 1 ano para fechar o uso capião. Ou se fosse uso capião ordinário, de 10 anos. Vou pegar o uso capião ordinária. Você, Lucas, está usucapindo pela modalidade da usucapião ordinária
uma fazenda no imóvel meu já há 8 anos. Tá? Faltam 2 anos para sua usucapião se consumar e eu perder a propriedade. Por conta da pandemia, o legislador pensou assim, ó. Olha o que é que ele pensou. O proprietário que está perdendo o imóvel, por conta da pandemia, não está podendo sair de casa. Pode ter dificuldade para se defender. Então, eu, legislador, ele pensando, vou suspender prazos de usucapião de propriedade mobiliária e imobiliária até o dia 30 de outubro de 2020. Isso beneficiou quem? A Lucas, que possui o imóvel, a você, Lucas, que é o prescribente, ou isso beneficiou a mim, que sou proprietário da área, que vou perder por usucapião? Beneficiou a mim. Porque, raciocine, a lei paralisou prazos de usucapião que estavam correndo até o dia 30 de outubro de 2020. Tá vendo? Tem que saber isso aqui. Um detalhe que eu, inclusive, lembro a vocês, eu publiquei um texto, acho até que o nosso texto, escrito com o professor Carlos Elias, foi o primeiro do país sobre a lei. Publicamos ontem no Jus Navigante, está na nossa página aqui no Instagram também, comentando artigo por artigo. Veja, uma observação que fizemos no nosso artigo foi a seguinte: a lei, isso aqui é sutil, esse detalhezinho que arrebenta um candidato na prova oral. Olha só, artigo 10. Suspendem-se os prazos de usucapião para propriedade mobiliária e imobiliária nas diversas espécies de usucapião, a partir da vigência da lei e até o dia 30 de outubro. Ou seja, o legislador só suspendeu os prazos da usucapião da propriedade. Só que outros direitos reais podem ser usucapidos, você sabia? Você pode usucapiar o direito de laje, você pode usucapiar o direito de servidão. Para esses outros direitos reais, a lei não paralisou o prazo. Ô pegadinha boa essa, meu Deus. É a pegadinha, aquela pegadinhazinha pequenininha. A lei do RJET, a nova lei da pandemia, só paralisa prazo de usucapião de propriedade. Pode anotar isso aí. Porque é o tipo de pegadinha que arrebenta num concurso. E aproveito, meus amigos, para não esquecer. Fazer um agradecimento porque vários alunos têm enviado. Quem quiser, mais uma vez, eu sou professor apenas. Quero dizer isso porque é como se cada aluno, para mim, eu falo isso muito à minha esposa, cada aluno fosse muito importante para mim, sabe? Porque assim, eu estou falando para um celular, mas há milhares de pessoas aí em casa pararam para escutar a gente. Então eu agradeço muito a Deus toda a oportunidade que eu tenho, em tudo no curso, aqui. Então cada aluno é especial para mim, sempre. Então eu queria fazer esse agradecimento aqui, agradecer as várias mensagens que eu não tenho condição de responder, certo? De coração queria agradecer. Aos amigos que mandaram mensagem pedindo o programa da pós-graduação, em que eu leciono, em que eu dou várias aulas, é o projeto de pós em que eu mais dou aula. Eu já mandei, quem quiser receber, inclusive com aula minha gratuita, pablistose@gmail.com, e até vou fazer um agradecimento público, porque assim que essa lei saiu, eu pedi à direção da pós que eu gravasse um curso de atualização sobre a lei da pandemia, e eles me autorizaram. Ele não foi gravado ainda, quero deixar claro, não depende de mim, quem decide é o curso, é a pós-graduação, mas eles disseram que vão autorizar. Eu vou gravar um curso de atualização especificamente sobre essa lei. Então, aos amigos aí, eu quero compartilhar. Quem quiser receber o programa dessa pós, pode escrever para mim, pablistose@gmail.com, e eu soube que ela está com 40% temporariamente de desconto. Eu compartilho com vocês, e nesse e-mail que você manda para mim, essa aula é de uma versão anterior, de 2 horas, em que eu falo sobre novos paradigmas do dano. Uma aula gratuita para quem quiser. Tá certo, meus amigos do coração? Agradeço muito a Deus a oportunidade de ser professor nesse curso, de ter alunos tão maravilhosos, porque, me permitam um parêntese breve aqui, num dos momentos mais difíceis da minha vida, mais difíceis, que eu não vou dizer porque é algo muito pessoal, eu fui uma vez dar uma palestra
E vocês não sabem como é difícil dar uma aula ou uma palestra quando você está vivendo um problema familiar. E antes dessa palestra, um aluno meu, uma aluna que eu não conhecia de outro estado, ela me parou. Eu estava buscando forças em Deus para dar a palestra, porque eu estava vivendo um problema interno. E eu não podia demonstrar às pessoas isso. Porque esse é o problema quando você enfrenta uma dificuldade na vida, é que a vida não para. Se você enfrentar um problema em sua vida, seja ele de saúde ou financeiro, a vida não para esperar, ô bonitinho, resolva seu probleminha, depois venha viver, viu? Não, a vida não quer saber não. Quer que você viva com problema, resolva. E eu nunca vou esquecer o que uma aluna me fez. Ela não me conhecia de tela. Ela me parou antes da palestra e falou: professor, eu sou de outro estado. Eu queria agradecer ao que o senhor sempre fez por nós, entregando ao senhor esse DVD. Era um DVD de Deepak Chopra, que é um pensador, com a dedicatória dela. Aquilo ali, na hora, minhas lágrimas, eu não sei se ela percebeu, e disse: professor, está passando por algum problema. Eu guardo até hoje aquele troféu que ela me deu. Porque é como se o bem, ele abraçasse você. Então eu quero registrar aqui que cada um de vocês é importante para mim, mesmo os que eu não conheço. Tá? Eu não sei porque eu disse isso, abri o parêntese, fechei o parêntese. Para quem chegou agora, a nova lei da pandemia. Já falamos no artigo 16, direito das sucessões. Falamos do artigo 15, direito de família. Falamos dos artigos 12 e 13, relações de condomínio. Eu fui para o artigo 10, para uso capião. Lembrando que os prazos da uso capião estão paralisados. Uso capião da propriedade até 30 de outubro de 2020. Tá? Meu e-mail é pablostoso@gmail.com, para quem indagou, meus queridos amigos. Veja só, eu vou encerrar aqui com observação, tá? Avançar aqui. Um outro artigo da lei é o artigo que eu destaco aqui, 8º. O artigo 8º da nova lei da pandemia, ele traz o seguinte, ele traz uma referência aqui ao direito do consumidor, o artigo 8º, certo? Até o dia 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de entrega domiciliar, delivery, de produtos perecíveis ou de consumo imediatos e medicamentos. Isso aqui é fantástico. Olha só. Até o dia 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do CDC. Escute só isso aqui. Na hipótese de entrega domiciliar, delivery, de produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos. Veja só. Todo mundo sabe, veja que essa regra é importante. Quando você compra um produto fora do estabelecimento do fornecedor, o Código de Defesa do Consumidor, artigo 49, estabelece o chamado prazo de reflexão. Você tem 7 dias, você comprou um produto pela Amazon. Não tem problema, não gostou, devolve. 7 dias. Não precisa ter defeito. É um direito potestativo de cada um de vocês. Professor, eu comprei por telefone. Tem 7 dias para devolver, minha filha. Não tem problema. Fique tranquilo. Professor, eu comprei pela internet. Eu, por exemplo, comprei um relógio uma vez. Nunca vou esquecer isso. Tempo passou. Fui descobrir que o relógio que eu usava era feminino. Eu não sabia. Não ligo para isso. Usei o relógio feminino um tempão aí. Se alguém falou. Se eu tivesse percebido, 7 dias. Veja, esse direito potestativo, ele é incondicionado. Entenda, às vezes você compra um produto, a empresa faz assim, e nós ainda lhe damos 7 dias para você devolver o produto. Aí você fica numa felicidade. Você não, porque vocês são bacharéis de alto nível, conhecem o direito. Mas o pobre do leigo, minha mãe, meu pai, meu Deus, você me dá 7 dias para eu devolver. É lei. É o chamado prazo de reflexão. Você não tem de motivar isso, direito potestativo. E aí veio a lei da pandemia. Até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49
do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese de entrega domiciliar, delivery, todo mundo está pedindo hoje, de produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos. Veja só, traduzindo. Pablito, traduz aí, neurose de clareza. Eu tenho 7 dias para dizer que não quero aquilo que eu comprei fora do estabelecimento. É bem verdade, quando chega uma pizza, você não espera 7 dias para devolver, né? Ah, eu não quero não, devolve a pizza. Mas você tem o direito de, quando você compra algo fora do estabelecimento, dizer não quero. Um direito, está na lei. A lei da pandemia, como forma de auxiliar os fornecedores que estão numa situação muito difícil, a lei da pandemia suspendeu esse direito, digamos assim. Até o dia 30 de outubro de 2020, se você fizer uma compra via delivery de produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos, você não pode enjeitar dizendo não quero. Ah, Pablito, mas espera lá. E se vier com defeito, com uma avaria? A lei está se referindo ao prazo de reflexão para você exercer o direito potestativo de enjeitar a coisa porque você não quer. Mas se vier com defeito, você continua tendo o direito de dizer eu quero meu ressarcimento. É lógico. Obviamente, eu comprei um medicamento vencido, me entregaram vencido, é diferente. Então o que está suspenso é o prazo de reflexão, tá? E veja, para quem chegou agora, falamos quase 50 minutos, incrível isso, hein, doutores? Eu nem senti aqui. Falamos sobre direito das sucessões, artigo 16, direito de família, artigo 15, relações condominiais, 12 e 13, uso capião, falamos também artigo 10, tá? Falamos também do artigo 8º, que trata do direito do consumidor, e eu agora paro aqui. Por quê? Mas não vai embora não. Porque essa é a parte 1 da análise da lei. Eu vou deixar a parte 2 para o próximo sábado. Mas eu vou encerrar, eu sempre ouvi minha intuição. Eu costumo sempre dar meu e-mail, sempre dei meu e-mail. Desde que quando era o e-mail do Terra, porque isso fez diferença em minha vida. Nem sempre eu posso ajudar. Por exemplo, às vezes eu recebo um e-mail, o aluno manda para mim, pablostoso@gmail.com, aí conta um caso prático da advocacia. Eu não posso ajudar, gente, porque eu sou juiz. Eu peço muito essa compreensão. Mas sempre que há uma luz acadêmica que eu posso dar para a pessoa de pesquisa, eu tento. Às vezes eu não consigo pelo volume de e-mails que eu recebo. Mas uma vez me trouxeram uma dúvida, e já que eu falei de uso capião, eu vou encerrar com isso aqui. Me trouxeram uma dúvida que eu considero uma das mais difíceis do direito civil. Veja só, a lei da pandemia paralisou o prazo de uso capião da propriedade até o dia, quem lembra? 30 de outubro de 2020. Ok. Para você usucapiar propriedade, além do tempo, você tem de exercer uma posse contínua com animus domini. Preste atenção nisso. Quem exerce posse para usucapiar propriedade, exerce uma posse com animus domini. Aí me perguntaram, mas Pablito, eu nunca entendi bem. Quando o professor falava, ao dar aula sobre uso capião, quando ele falava sobre posse precária. Posse precária. Veja só. Eu vou encerrar com isso aqui. Nunca esqueçam. O Código Civil ele tem um artigo dizendo que a posse é injusta quando ela for violenta, clandestina ou precária. Eu não tenho como explicar isso aqui agora. Ok. Vou pegar a precariedade. Ô Pablito, eu nunca entendi. O código diz que a posse é injusta quando ela for violenta, ok. Clandestina, ok. E precária. Como assim precária? A posse injusta porque é precária? Não entendi, professor. Eu vou dar uma explicação de 7 minutos para vocês aqui. Não vai embora. Isso aqui pode fazer uma diferença em sua vida profissional. Veja só. Palavras de Clóvis Bevilacqua. A concessão da posse precária é lícita. A posse precária é uma posse concedida a título de favor.
Quando você lê isso na doutrina de Bevilacqua, direitos reais, Bevilacqua, repetindo, a concessão da posse precária é lícita. A posse precária é uma posse concedida a título de favor. Quando você lê isso, você não consegue entender o artigo do Código que diz a posse injusta quando derivada de precariedade. Pablito, como é que eu concilio isso, já que você falou na live de hoje sobre o uso capião? Preste atenção. A posse precária é uma posse lícita. É uma posse concedida a título de favor. Exemplo. Você, Rodrigo, que me escuta agora. Você, Rodrigo. Você mesmo. Tá? Você veio para Salvador e disse, professor Pablito, ô professor, poxa, tô numa dificuldade aqui, me empresta um apartamento? Você me empresta um apartamento, professor, para eu morar? Eu falo, Rodrigo, tranquilo, irmão. Eu vou celebrar com você um comodato, que é um empréstimo gratuito de coisa infungível. Pode morar em meu apartamento. Esta posse exercida pelo comodatário é tipicamente uma posse precária. É uma posse que foi concedida a título de favor, que ele vai exercendo. É a típica posse precária, a posse do comodatário. O comodatário, ao exercer posse, ele não tem animus domini. Ele não está usucapindo. Por isso que quando você empresta um livro para alguém, a pessoa está com o seu livro emprestada. A pessoa não pode dizer assim, fulano, ó, usucapi seu livro. Você fala, negativo, eu lhe emprestei. A sua posse era uma posse precária, título de favor. É por isso que é bom, quando você empresta livro, de vez em quando você mandar um WhatsApp, como é que tá meu livro que eu lhe emprestei? Para você lembrar para a pessoa que é emprestado. Porque enquanto for empréstimo, enquanto for uma posse precária, não há animus domini por parte do possuidor. Ele não usucape nunca. Ele pode ficar com o seu livro durante 20 anos. Você sempre lembrando ele. Como é que está meu livro que eu lhe emprestei? Está cuidando dele? Você pode ficar no imóvel que eu lhe emprestei. Eu emprestei um imóvel para você há mais de 15 anos. E você sabe que eu sou o dono. Você se reporta a mim como mero possuidor. Eu lembro a você que você é um comodatário. Então, quem exerce posse precária, nunca esqueçam isso. A posse precária, ela não usucape. Então, se alguém em sua família está morando num apartamento, isso acontece muito, viu? Que emprestaram para esse parente seu, enquanto esse parente estiver ali, exercendo uma posse de favor, ok. Como assim, Pablito? Ele liga para o proprietário para falar das reformas. Ele sabe que o IPTU está em nome do proprietário e conversa com o proprietário. Olha, eu vou ajudar a pagar, mas eu sei que você é o dono. Depende da análise do caso. Mas entenda, enquanto o possuidor estiver lá a título de favor, viu, Rodrigo? Não usucape nunca. Sabe o que aconteceu? Não? Eu precisei do apartamento. Liguei para você, Rodrigo, e disse, Rodrigo, professor Pablito, tudo bem? Aí você, ô professor, Rodrigo, é o seguinte, o apartamento que eu lhe emprestei já há 5 anos, lembra? Lembro, professor, eu preciso dele na segunda-feira. Aí Rodrigo disse para mim, ô professor, infelizmente eu não vou te dar o apartamento não. No momento em que o possuidor precário, ele afronta o proprietário, quebrando a confiança, no momento em que Rodrigo se recusa a me devolver o apartamento que eu emprestei, no momento em que o seu amigo se recusa a devolver o livro que você emprestou a ele, neste momento em que há quebra da confiança, é que este possuidor começa a atuar como se fosse dono. É a partir deste momento que começa a haver posse animus domini. É a partir do momento em que há quebra da confiança em face do proprietário. É a partir deste instante que começa a correr o prazo da uso capião. Esse fenômeno de quebra da confiança, esse fenômeno de quebra de confiança na relação de posse, em que o possuidor precário se recusa a devolver ao proprietário, quebrando a confiança e passando a agir como se ele fosse o dono, esse fenômeno se chama interversão da posse. Interversio possessionis.
interversão da posse. Olha que expressão boa para concurso. Expressão boa para você colocar no petição inicial. A interversão da posse se dá, ou interversio possessionis, quando o possuidor precário quebra a confiança do proprietário, se recusa a devolver e a partir dali começa a correr o prazo da uso capião. Mas eu lembro a cada um de vocês que os prazos para uso capião da propriedade no Brasil, seja propriedade móvel ou imóvel, estão suspensos a partir da vigência da lei da pandemia até o dia 30 de outubro de 2020. Agradeço a Deus, doutores, vocês não têm ideia da alegria que eu tenho em deixar essa live. Essa live parece que eu recebo alguma energia assim que vem, que passa a vocês. Eu queria abraçar cada um de vocês, não posso. Essa é a parte 1 da nossa lei da pandemia. E com fé em Deus até o próximo sábado, em que estaremos juntos, meus amigos do coração. Muito obrigado a cada um de vocês. Até lá.